São 22 horas de uma quarta-feira. Casa ficou em silêncio. Tá tudo limpo. Você terminou os seus afazeres domésticos. Você já colocou as crianças para dormir. Aí você se joga assim no sofá. Qual é a primeira coisa que você faz lá? Não faz mais assim. Quem faz assim é a geração antiga. Agora a gente faz assim, ó. A gente fica lá assim, rolando infinitamente, infinitamente. Não tem mensagem. Tem nada importante lá para você responder. Mas parece que a gente convive assim com uma ideia de que silêncio é problema. Que quando as coisas estão muito organizadas, que quando as coisas estão muito assim em ordem, a gente precisa dar um jeito, criar um barulho, alguma coisa. Às vezes eu fico vendo gente que não consegue lavar uma louça sem ter um barulho. Lá em casa, às vezes, a gente tem disso, assim, tem que ficar ligando alguma coisa para ter um barulho, assim, já não basta a gente morar na Holandeses, né, tipo as motos, os carros passando, aquele barulhão, não, a gente tem que colocar alguma coisa para nossa mente ficar funcionando o tempo inteiro. E a gente convive com essa sensação de que se a gente não está conectado o tempo inteiro, a gente está perdendo alguma coisa. Porque você imagina você chegar nas 22 horas de uma quarta-feira e você não saber ficar por fora da fofoca que o Vini Júnior e a Virgínia terminaram. Ia ser difícil demais para você. Imagina se você dormir sem saber a escalação do Brasil. Mesmo a gente sabendo que nós vamos perder, né? Você sabe disso, né? Já estou te avisando, nós não vamos ganhar essa Copa, pessoal. Tá difícil para nós, viu? Pode anotar aí. Se eu tiver errado, né, aí vai ficar ruim para mim. Eu sou um falso profeta. Mas você imagina você chegar à noite, assim, parece que se você não leu o G1, se você não leu a Folha de São Paulo, se você não leu, né, qual é o jornal daqui? O Mirante, né? Se você não assistiu a televisão, parece que você está desconectado do mundo. Durante a nossa vida, seja na escola, seja trabalho, seja até mesmo dentro da igreja, a gente aprendeu que a gente precisa estar ocupado. A gente não pode ser crente esquenta-banco, né? Não pode só ficar sentado de boa. A gente tem que estar em movimento. A gente tem que estar fazendo alguma coisa o tempo inteiro. É esse senso de utilidade, né? A nossa cultura ocidental, né? A gente é um país tropical abençoado por Deus, né? E bonito por natureza. A gente é toda essa coisa maravilhosa, esse calor. A gente tem o nosso jeitinho brasileiro de ser, que é claro que dá uma respingada no nosso jeito crente de ser, né? Então a gente sempre associa a presença de Deus ao quê? Grandes manifestações, barulhos, profecias e gritarias, e para nós silêncio é um grande problema. É difícil, é muito difícil a gente associar a presença de Deus ao silêncio. Sempre a gente acha que Deus está nas grandes manifestações. Blaise Pascal, que é um matemático, filósofo já antigo, conhecido principalmente por você que é das áreas de exata, ele disse que toda a infelicidade do homem deriva de uma única coisa: a incapacidade de ficar quieto dentro de um quarto. Entra no seu quarto, fecha a sua porta, e o Pai que te ouve em secreto, ele vai estar lá. Ele estará lá junto com você. Blaise Pascal é 1600, hein? Século 17. E o camarada lá em 1600, século 17, que não tinha nem umas motos barulhentas que ficava passando na rua dele, não tinha assim carro de som alto que ficava passando lá perto dele, não tinha um barzinho próximo, ele já estava pensando dessa maneira. Imagina hoje, se a gente fosse trazer para os dias de hoje, né? Isso é lá em 1600. Você imagina a gente trazendo essa lógica para os dias de hoje, porque a nossa mente não desliga, né? A gente está o tempo inteiro, assim, a gente está orando, aí a gente, Senhor, graças a Deus pelo dia, Senhor, que o Senhor cuide do filho na escola, Senhor, aquela conta, mas também lembra que amanhã eu preciso responder o chefe, eu esqueci de mandar aquele relatório, eu esqueci de fazer isso. A gente convive com uma culpa, às vezes, simplesmente porque a gente está parado. Eu tenho isso às vezes comigo, às vezes eu gosto de, nos meus tempos de descanso, eu ficar sentado lá na frente da minha casa, tomando uma água de coco lá, né? Aí eu fico pensando assim, falei, se os irmãos passam aqui e me ver tomando uma água de coco, eles vão achar que eu sou vagabundo. Porque às vezes eu saio mais cedo, né? Eu falo assim, vou sair um pouco mais cedo, vou sentar, vou ficar de boa lá, né? Aí eu sento lá, falo, os irmãos vai passar aqui. E os dias que eu corria, assim, quando eu corria bastante e tal, eu ia lá para Litorânea, às vezes tinha treino que eu começava 4 horas da tarde. Eu falei, os irmãos vão achar que eu sou herdeiro. Sou vagabundo, não trabalho, não faço nada, tô descansando e não é assim que as coisas funcionam, né? A gente termina o domingo, às vezes, exausto, assim, já. De tanta coisa que a gente fez no final de semana, né? A coisa, assim, sagrada da minha semana, o horário mais feliz da minha semana é a hora que eu vou embora daqui.
Eu tiro assim um cochilo da tarde, tão bom, mas tão bom, que você não tem noção. Eu recupero assim até os traumas de infância. Tanto que eu durmo assim à tarde. A gente viaja, aí quando a gente volta de férias, a gente fala o quê? Tem que tirar férias das férias, de tanto que a gente trabalhou, de tanto que a gente passeou tanto, né? Eu viajo com a minha esposa e ela tem aquele jeito que ela quer conhecer todo o país num dia só. Aí a gente tem que fazer assim, vai para um e entra num lugar e tudo. E eu gosto de ficar sentado na minha, de boa. Eu falo, quero ver gente não, quero ninguém. Seria muito conveniente e, claro, também muito raso se os problemas fossem somente os nossos compromissos, né? É fácil resolver, não é? A gente cancela uns 2, 3 compromissos aí na agenda, tá tudo resolvido. Pronto. Tá legal, tá sempre bom. Agora eu percebi que minha esposa tava ali, eu tava falando dela aí, tava entregando ela e eu vi. Ela disse que ia dar aula para os adolescentes hoje não teve adolescente. Acontece que a agenda não é o nosso problema, é sintoma. O problema é o que a gente sente, é o que a gente acredita sobre si mesmo quando a nossa agenda para. Quando a gente não tem nada para fazer, sabe? Quando você não tem nada para fazer, inclusive alguns evitam parar porque parar dói. Porque aí a hora que você para, você vai ter que começar a pensar em si mesmo, né? Você vai ter que pensar em alguma coisa. Talvez você vai ter que se ocupar com o outro. E aí quando você parar para pensar em si mesmo, pensar no outro, aí você vai falar, senta aqui, ó. A gente precisa discutir a relação. Vamos parar com essas briguinhas intermináveis aí, vamos parar com essas conversinhas, com esse disse-me-disse. A gente nunca se resolve, a gente nunca chega assim a um denominador comum onde a gente pode partir para frente, amadurecer o nosso relacionamento. Aí você tem que parar um de frente para o outro, assim, vamos parar de fingir que está tudo bem, né? Vamos se resolver. Vamos parar de falar enquanto eu estou falando com você ficar aí lavando louça, fazendo outra coisa, inventando um monte de compromisso. A gente precisa sentar aqui e conversar. Quando a gente para e aí a gente começa a dar atenção para nós mesmos, a gente fala assim, o que eu estou fazendo da minha vida? Será que eu estou no lugar onde eu deveria estar mesmo? Será que eu estou vivendo o que eu sempre sonhei na minha vida? Será que isso daqui é o que eu plantei e agora eu estou colhendo? Ou será que eu estou colhendo fruto somente do que as outras pessoas esperam de mim? Será que eu estou colhendo fruto de uma vida que vive para agradar os outros? Quando você para, e aí você tem que lidar com esse silêncio, assim, onde você fica ali, você e você mesmo, começa a dar atenção a si mesmo, aí você fala assim, quem sou eu? Que tipo de ser humano sou eu quando eu não estou sendo útil para ninguém? Quando ninguém se preocupa comigo, quando ninguém percebe a minha ausência, quando ninguém liga para mim, quando todo mundo esquece essa relação utilitarista, de uso, de abuso, quem sou eu? Que tipo de gente sou eu quando ninguém manda uma mensagem para mim pedindo alguma coisa? A grande maioria de nós, a gente construiu a nossa identidade que é baseada em performance, inclusive dentro da fé. O ativismo espiritual é isso. Você tem que servir, você tem que entrar no ministério, você tem que dar a sua vida, liderar, produzir na fé. A gente faz coisas para Deus, evitando estar com Deus. E eu lembro isso que eu estou te dizendo, eu te lembro que é um dos sintomas da espiritualidade doentia, segundo o que Peter Scazzero coloca. Está lá no primeiro, segundo, terceiros capítulos, a primeira parte do capítulo. É quando a gente começa a fazer coisas para Deus numa forma da gente evitar um encontro real com Ele mesmo. Porque eu lembro você de Santo Agostinho, que quando a gente conhece a Deus. A gente vai se conhecendo cada vez mais e olhando para dentro de nós e a gente vai percebendo Deus agindo dentro de cada um de nós. É por isso que muita gente não para. Prefere fazer coisas como uma forma de fuga. O caminho religioso e o espaço religioso é uma ótima fuga para você fazer coisas para Deus para evitar encontrar com Ele de fato. Essas senhorinhas que ficam nas igrejas aí, que você fica vendo que elas passam o final de semana inteiro limpando a igreja, elas estão fugindo de marido. O marido fica lá dentro do bar, o marido não quer saber de igreja, o marido tem outras mulheres, elas vão para a igreja, elas ficam lá, dentro de uma fuga. Compaixão por essas moças. Mas há muita gente que fica fazendo coisas de Deus para não ter que encarar a realidade. Coisas para Deus para não ter que parar de fato e falar, senta aqui, vamos conversar. Não dá mais para continuar do jeito que está. A gente precisa se resolver. Simone Weil, que é uma boa referência, eu diria para você que você poderia conhecer também, nós estamos em século XX agora, uma filósofa francesa reconhecida mundialmente, né, principalmente pela prática mística, é uma mística, né? Ela diz que a atenção é a forma mais rara e pura de generosidade. Atenção, não é produção, não é eficiência, atenção. E a atenção é rara, é pura, porque exige que você pare.
Exige que você seja inteiro diante do outro. Exige que você esteja presente de verdade. E a consequência desse nosso não ato não é somente pessoal, é inclusive relacional. Porque você não vai conseguir ser uma pessoa plena diante dos seus filhos, para os seus filhos, para a sua família, se enquanto você está no jantar, você fica processando o trabalho que você deixou de fazer ou o trabalho que você tem para fazer no outro dia. Você não consegue ser inteiro, de verdade, junto com aquelas pessoas ali. Você não vai conseguir ser uma pessoa assim, com uma presença plena diante dos seus amigos, dos seus familiares, se o tempo em que você está com eles, você fica mexendo no seu celular o tempo inteiro, você fica viajando no mundo virtual e a pessoa está diante de você no mundo real, mas você vive numa outra esfera, você vive num outro mundo, você não está ali atento, você não está presente naquele momento ali, e é claro que isso vai trazer consequências. Essa violência que nós vamos cometendo, inclusive contra nós mesmos, muitas vezes pelo excesso, é claro que isso gera e se converte em a distância afetiva nas nossas relações. Aí por isso que a gente fica dizendo assim, mas ninguém se importa comigo. É claro, se tu fica no celular o tempo inteiro quando a pessoa está sentada perto de você. Você não presta atenção no que a pessoa fala, a pessoa diz uma coisa, você não lembra depois, você vive num outro mundo. E ó que eu que sou o Lucas Silva, que vive no mundo da lua. Se a gente não para e tem a atenção plena na vida de alguém, a gente comete uma violência contra a gente e sofre consequências relacionais desse ato. Porque as pessoas vão se afastar. Elas vão falar, eu não quero ficar com esse tipo de gente, eu não quero ficar com pessoas assim. E aí eu te convido a ir para o Gênesis, porque você sabe muito bem que o Gênesis é o livro dos começos. É lá que tudo se inicia. E quando a gente chega lá no Gênesis, o que diz o primeiro, segundo, terceiro versículo das Escrituras Sagradas? Que no princípio criou Deus os céus e a terra. E então Deus vai criando. E passa o primeiro dia, e passa o segundo dia, e passa o terceiro dia, quarto, quinto, sexto dia. Chega o sétimo dia, Deus faz o quê? Descansa. Deus devia estar assim, muito esgotado, né? Cansado, né? Por isso que ele precisou 6 dias de trabalho, né? Deus ele não descansa porque está cansado, porque está esgotado. Ele descansa porque descanso faz parte da criação. Deus não criou o mundo em 6 dias, criou em 7. O descanso faz parte da criação dele. Está presente na criação dele. E aí, uma vez que você entende isso, aqui no Gênesis, a gente avança para o Sinai. Outro fato importante na vida de Israel. Agora já estamos lá em Êxodo, capítulo 20. Quando o pessoal chega lá no Êxodo, você sabe, o pessoal já se libertou do faraó, está no deserto agora. Quando está lá no deserto, é hora de receber o quê? Os mandamentos. Receber as leis. Lembra? Moisés na densa escuridão, ele recebe os mandamentos. A gente diz mais ou menos que esse episódio é os 10 mandamentos, mas na verdade são mais de 600. Deus ali naquele momento está organizando aquele povo. Nós estamos falando ali de mais ou menos 1 milhão, 2, 3 milhões de pessoas ali no deserto. Então precisa organizar esse povo moralmente, sanitariamente, espiritualmente, ritualmente. Então Deus cuida, Deus é detalhista daquele povo. E quando ele dá os mandamentos, você vai observar assim, que está lá, não matarás, não mentirás, né, não dirá falso testemunho e tal, todos curtinhos. Mas quando chega no sábado, tem um parágrafo inteiro falando sobre o sábado. Está lá falando sobre os filhos, sobre os servos, sobre os animais, sobre os estrangeiros. Deus é extremamente detalhista. Assim, não matar, tá bom? Já entendeu? Beleza. Não mata filho, não mata cachorro, já sabe, não é para matar. Mas agora sobre o sábado, ele começa a passar um monte de instruções para aquele povo. E hoje é interessante que se tornou um dos mandamentos mais negligenciados na fé cristã. A gente deixou meio de lado esse mandamento. Inclusive, às vezes a gente exclui os outros irmãos que gostam de guardar o sábado, né? Não entendendo a sua prática, não entendendo a raiz da sua prática. E isso aqui, Sinai. Para você entender a raiz disso daqui, você precisa pensar da seguinte forma. O povo lá de Israel, antes de chegar a esse momento onde eles recebem as tábuas da lei, eles passaram quantos anos lá no Egito? 400 anos lá no Egito. 400 anos sem descanso, sendo tratado como um instrumento de produção, sendo oprimido, escravizado, o povo estava ali inteiramente assim sendo reconhecido, tendo uma identidade baseada na produção deles. A identidade deles estava baseado, tinha sido colonizado por essa lógica simples, você é o que você produz. O faraó não descansava não, pessoal.
Não descansava. Faraós não descansam. E eles não deixam ninguém descansar. Porque os sistemas de faraós, eles dependem de uma economia de produção, de exploração, de uma vida sem limite. Então, quando Deus entrega as suas leis, os seus mandamentos acerca do sábado, ele está fazendo uma declaração assim, olha, tem um Senhor que está acima do faraó. E esse Senhor não baseia a sua identidade na sua produção, no que você tem a me oferecer. Esse Senhor, inclusive, pode dizer assim, ó, pare, descanse um dia. Não precisa produzir absolutamente nada em um dia. Eu vou providenciar tudo para você. É interessante que o povo está lá, né, produzindo, e eles não entendem muito essa lógica. Eles começam a guardar comida antes. Falam, ó, porção de sexta-feira pega a porção dobrada, porque no sábado vai ter lá para vocês. Eles achavam, não, vai estragar, a gente precisa guardar, a gente precisa acumular. E Deus está falando, não, confia. Confia, esse dia é meu. Esse dia eu vou retribuir vocês, eu vou sustentar vocês, eu vou cuidar de vocês. Então o sábado, ele é um símbolo de resistência, inclusive socioeconômico. Sábado não é somente para a gente descansar. Israel não somente descansava naquele momento, mas ele parava para dizer assim, eu não pertenço a esse sistema opressor, financeiro, explorador, que é fruto de faraós. Eu pertenço a um sistema onde se eu tiver um dia onde eu não faça absolutamente nada, eu sei que tem um Deus que me sustenta. Porque eu não me sustento através do meu trabalho, eu não me sustento através das minhas habilidades, através dos meus dons. Quem me sustenta é Deus. E esse Deus pode dizer a mim, pare, fique em paz, pode descansar, pode se desligar durante 24 horas, fique aí, tranquilo, descanse em Deus. Venha aos meus braços, né? A gente acabou de cantar isso, né? Em teus braços é o meu descanso. Pode parar, pode ficar tranquilo, o mundo vai continuar sendo o mundo. Se a gente pensasse para a lógica de hoje e trouxesse para agora, né? Quem é o seu faraó? Ou faraós, né? O que você acha que depende tudo de você? Sua empresa, o seu trabalho, o seu ganha-pão? Sua dívida, seu dinheiro? O que você acha assim, que depende somente de você? É a sua comparação com os outros? O que eles adquiriram na vida, mas você não adquiriu? E você está correndo atrás para provar o seu valor? Qual é o seu faraó? O seu faraó é a sua necessidade de aprovação da sua família, do seu chefe? Será que você está pensando em provar alguma coisa nas suas redes sociais? Isso se o faraó estiver lá do lado de fora, né? Externamente, né? Mas e quando o faraó está aqui dentro da gente? Porque tem um faraózinho que fica assim, que é mais difícil de identificar, é coisa de gente corajosa, que mora aqui dentro de nós, uma vozinha que fica dizendo assim, olha, não pare, não pare. Porque se você parar, você vai perceber que você não é tão indispensável assim. Seus filhos vão continuar sem você. A igreja continua sem você. A engrenagem do mundo continua girando sem você. O seu trabalho continua funcionando sem você. Inclusive, ó, se substitui você rapidinho, viu? Rapidinho. A vida vai continuar sem você. E para algumas pessoas ouvir isso assim é triste demais. Pensar que não são tão indispensáveis assim na vida. A gente precisa do sábado. A gente precisa do sábado porque ele lembra quem nós somos. Lembra a nossa identidade. Somos filhos e filhas de Deus antes mesmo de produzir qualquer coisa. Não precisamos produzir absolutamente nada para Deus para que Ele nos ame e Ele nos sustenta. Ele disse, a minha graça te basta, ela vai sustentar você. Eu vou dar o que comer, eu vou dar o que beber, eu vou dar o que vestir. A gente precisa desse sábado para lembrar que a nossa existência ela não depende da nossa performance, da nossa habilidade, da nossa capacidade. Na verdade, a nossa suficiência está no Cristo. A gente precisa desse sábado. Porque esse sábado lembra que nós temos um Deus que alimenta os passarinhos, que veste os lírios do campo. Então, uma forma de parar, uma forma concreta, é você parar. Justamente para você dizer, eu confio nesse Deus que me sustenta. A capacidade não está em mim, está nele. E se ele quer providenciar um maná para mim durante um dia inteiro, onde eu não faço absolutamente nada, eu recebo isso em nome de Jesus. Porque eu sei que isso tudo vem dele, tudo é dele, né? Eu não tenho nada nas minhas mãos que eu tenha conquistado. Tudo foi Ele que me deu. Então eu descanso. Descanso em Deus. Se a gente fosse levar isso para a prática, o escaseiro ele ajuda a gente. Se você já está nesse capítulo, né, sobre o descanso, vocês falaram um pouco na terça-feira passada. Então ele já colocou diante de nós 2 caminhos bem práticos, que inclusive são comprovados há mais de 2000 anos. E eu preciso te dizer uma coisa.
O ofício divino e o sábado, que são as duas coisas que a gente vai falar agora, e aí você poderia anotar e ver se isso cabe na sua agenda, ver se cabe na sua prática, a gente precisa dizer com honestidade que não é muito a nossa praia. Nós somos ocidentais. E práticas orientais não são assim muita maneira como a gente leva a nossa vida. A gente não tem muitas práticas de silêncio, a gente não tem muitas práticas de sábado, justamente pelos motivos já que eu disse para você no início e já te disse também em outros episódios dessa série. Mas isso, como quando o irmão coloca diante de nós, é como um convite. É como um convite para que você teste, para que você tente, para que você faça. E veja se isso cabe na sua agenda, caiba na sua lógica. Cada um de nós tem uma maneira de se conectar com Deus. E as disciplinas espirituais são coisas fundamentais na fé cristã. Então eu falo com você a respeito do ofício divino. E para falar a respeito dele, ele poderia ser resumido da seguinte maneira. São momentos que são distribuídos para você ao longo do dia, onde você vai estar inteiramente na presença de Deus. Você não vai estar pedindo nada para Deus. Mas você vai separar momentos no seu dia onde você vai estar plenamente na presença de Deus. Davi orava 7 vezes ao dia, parava para orar 7 vezes. Daniel orava 3 vezes ao dia. Jesus também tinha o hábito da oração, tinha o hábito de se retirar ao deserto. Assim, quando o pessoal começava a encher muita paciência dele, ele tomava chá de sumiço e ia embora, ninguém sabia onde é que Jesus estava. O ofício divino também não é o seu devocional. Devocional, geralmente a gente encaixa quando dá. O ofício divino é intencional, programado. O devocional, às vezes a gente vai colocando de manhã, se não deu de manhã a gente bota na hora do almoço, às vezes a gente faz deitado antes de dormir, aí a gente dorme. Também devocional, não é esse momento, porque às vezes nesse momento o pessoal agora, o crente moderno, ele terceiriza para o café com Deus Pai, aí ele chama de devocional. Ou ele lê o aplicativo, então assim, nada contra o aplicativo e o café com Deus Pai. Mas isso não é um devocional, isso é uma leitura. Devocional, você vai ler as escrituras sagradas, você vai orar, você vai anotar e Deus vai falar com você. Café com Deus Pai está terceirizado. O aplicativo está terceirizado. Né? Então essa é a prática. Nada contra não, um hábito bom. Mas o ofício divino, ele é algo fixo na sua agenda. E é a partir daquele momento que é intencional, todo o restante vai se organizando. É a partir dali que tudo vai se reorganizando no seu dia. E Escaseiro ensina 4 movimentos. Talvez esse ofício divino você já ouviu falar como Lectio Divina. Uma coisa mais parecida, esse tipo de prática. Parar. O ofício divino não precisa ser longo. É coisa de 2 minutos, 3 minutos. Parar. E quando é parar, é interromper tudo o que você está fazendo. No mundo que fala tanto sobre produção, onde você é julgado pela sua produção, pelo que você produz, só parar já é um ato de fé já. É só dizer assim, 12:00 eu vou parar, não importa o que esteja acontecendo. 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, eu não sei qual vai ser o seu horário, mas nesse horário eu vou parar aqui. Isso já é uma grande fé nos nossos dias de hoje. Concentrar, isso aí é difícil. É difícil, porque dependendo do ambiente onde você trabalha, se você trabalha num escritório, é mais fácil, né? Mas às vezes se você trabalha num ambiente onde tem muito movimento, você está numa obra, você está numa escola, não sei, você trabalha como vendedor de porta em porta, vai ser um pouco mais difícil nisso daí. Mas todos nós temos tempo onde a gente pode parar. E aí a gente se concentra. É muito claro que a sua mente não vai obedecer na hora. Você vai começar a parar e vai começar a pensar no trabalho, você vai pensar na reunião, você vai pensar no que você deveria ter dito na reunião ou o que você vai falar na reunião. Aí nessas horas a respiração ajuda. A prática colocada no livro é que a gente então inspira o Espírito Santo e a gente expira aquilo que não é de Deus. Quer ver? Lembra que o Espírito Santo é o ruá de Deus. O Espírito que parava nas águas. Então a gente joga fora o que não é de Deus. Preenche com o Espírito Santo e a gente joga fora. E a nossa mente vai se acalmando, vai se ficando encontrando lugares mais seguros. E aí a gente silencia. Período de silêncio. Dallas Willard, que ele chamou silêncio e solidão de uma das práticas mais radicais do cristianismo. Silêncio e solidão. E são 2 das práticas mais negligenciadas dentro do meio evangélico. Dentro do meio cristão, praticamente. Você para, você concentra, você silencia e então você lê as escrituras sagradas. Não para procurar respostas.
Você vai ler as escrituras não para você assim, vou estudar, é simplesmente para ouvir, para absorver o peso da palavra de Deus. Existe uma grande diferença se você abrir Salmos 46, versículo 10, e ler assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Existe uma grande diferença de você fazer isso. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A primeira coisa que já diz a você é que você não é Deus. Isso já é bem importante. Aquietai-vos numa mente em que não para, uma mente em que não silencia, que está pensando o tempo inteiro, que está fugindo e vagando o tempo inteiro. Tem que ter um espaço, um tempo, tem um processo onde você vai internalizar o peso que essa frase carrega. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu te sustento, eu te guardo aqui, ó. Está na proteção da minha mão direita. Eu guardo você aqui, eu carrego você aqui. Você, ovelha que vai para longe, eu busco você, eu seguro você. Aquieta, eu sou Deus. Eu sou o Deus que gerencia tudo. Esse é o ofício divino apresentado pelo Peter Scazzero. Uma boa prática, onde você pode parar, concentrar, silenciar e então ler as escrituras sagradas. 2 vezes por dia, 3 vezes, 1 vez por dia, 2 minutos, 3 minutos, no seu tempo. Mas é fixo, na agenda. Tem que botar lá o alarme no celular e parar. Desligar tudo. Ele também ensina uma outra prática que eu divido junto com você, que é o sábado. Sábado é sábado. Não sábado, dia da semana, mas são 24 horas por semana, onde você separa para não produzir absolutamente nada. Esse não é o dia para limpar a casa, para colocar as coisas em ordem, não é o dia para ir para o banco, não é o dia para resolver os perrengues. Esse é o dia para não parar. 24 horas ao longo do seu dia, onde você pode ficar inteiramente sobre os cuidados de Deus. E é claro que isso vai contra a nossa cultura, e muitas vezes até mesmo contra a igreja, né? Porque às 24 horas a gente está aqui, o quê? Fazendo coisa de crente, né? Na igreja. Nós vamos inventar alguma coisa para você fazer no final de semana. Algum jantar, algum encontro, algum culto, alguma coisa nós vamos fazer. E aí às vezes nós estamos atrapalhando o seu sabático aí. Mas são 24 horas onde a gente para inteiramente e fica tranquilo. Se você não tinha um motivo para ser contra o fim da escala 6x1, agora você tem. Você precisa de 5 dias, 2 para você folgar. Um você resolve perrengue e o outro você vem para a igreja. O Scazzero, ele ajuda a gente, como é que a gente se organiza aí nesse sábado. E não é uma regra, é um convite. Pode ser que isso caiba na sua realidade, pode ser que agora não caiba, mas pode ser que você consiga se organizar para caber. E ele diz isso para nós assim, pare. Lá na Lectio a gente parava também, né? Aqui a gente para também. Só que aqui é parar no sentido assim, deixa o WhatsApp sem resposta. Deixa lá, não tem nada de importante não. Ninguém quer sua resposta logo. Ninguém está preocupado com isso. Até Jesus, quando o amigo dele lá, amigo do peito dele morreu, ele demorou 4 dias para chegar. Não tava nem aí. Falou, espera aí. Deixa o serviço incompleto. Deixa lá a planilha aberta, fecha e vai, te embora. Desliga o computador, se desconecta do mundo. O sábado não espera você terminar, porque a gente nunca termina. Quem tem problema com silêncio sabático vai sempre arranjar alguma outra coisinha para continuar. E você termina uma e já começa outra. Parar é uma forma de você dizer assim, eu sou criatura, eu não sou Deus. Deus está aí, Ele que criou essas coisas, não foi eu que criei, vai continuar aí. O dia que eu for embora, continua aí. Eu sou criatura. Eu não mereço por mim, mas eu mereço pelo próprio Criador, que diz para mim, pode parar. Então pode ficar tranquilo. O mundo não vai desmoronar se você parar. Pode ficar bem tranquilo, o mundo continua sendo o mundo. E essa é uma boa verdade que você poderia internalizar no seu dia de hoje. E o segundo passo é descanse. Não no colapso, no sentido do colapso passivo, onde a gente para, mas a nossa mente fica o tempo todo, né? A gente fica deitado na rede, mas a gente está pensando assim o tempo todo. Aí é 24 horas pensando no que vai acontecer ou no que aconteceu. Aí não dá. É para parar assim para você fazer o que reabastece você. Não é para ficar só. Tudo bem se você gosta de ficar deitado na rede, beleza, mas cada pessoa tem um jeitinho. Tem gente que gosta de reunir os amigos em casa,
E aí chama a galera e vamos juntar e vamos rir, ficar falando sobre a vida, vamos ficar fazendo as fofocas dos famosos, vamos fazer alguma coisa da vida. Tem gente que gosta de fazer uma caminhada, tem gente que gosta de pisar areia, né? Sentir a água do mar, tem gente que gosta de pisar a grama, tem gente que gosta de ir pro sítio. Cada um tem uma qualidade. Tem gente que gosta de cozinhar, tem gente que gosta de almoçar sem pressa. Sabe um dia que você senta e aí você pode comer assim de boa, sem ficar olhando o relógio, tranquilo. Você pode ler um livro do qual não fala sobre o seu trabalho, uma coisa que você gosta. 24 horas para você fazer alguma coisa. E o critério não é ser espiritual. O critério é se sentir bem e vivo. Não precisa parar para ficar fazendo coisa de crente. Tudo é de crente, viu? Tudo é de Deus. E em terceiro lugar, a gente se alegra. E às vezes a gente esquece disso. Porque a gente observa Deus falando assim, ó, Deus fez tudo que existe, a criação. Só que às vezes passa despercebido que quando ele terminou de fazer tudo isso daí, ele falou assim, isso é bom, hein? Isso é bom, eu me alegro com isso daí, eu me deleito. Deus se deleita na sua própria criação. Ele fala, isso daí é maravilhoso, olha que coisa grandiosa que a gente fez, olha o que isso vai se tornar, olha essas criaturas, olha tudo que eu fiz. Ele se alegra com esse trabalho grandioso que ele fez. O deleite, ele é um ato espiritual. Você parar e comer devagar, saboreando a sua comida, você observar a luz do sol no final da tarde, você caminhar à praia, você fazer coisas com seus amigos, fazer um piquenique em família, isso é o deleite, isso é espiritual. A gente foi feito para isso, pessoal, também. Não foi feito só para trabalhar, a gente foi feito para aproveitar esses bons momentos dentro da nossa realidade. Eu não estou falando para você que você vai virar um bobo alegre e vai começar a fugir da realidade, né? O Positive Vibration, tudo resolveu. Não, a alegria do sábado é essa nossa afirmação de que Deus está presente na sua criação. Os céus e a terra proclamam a glória do nosso Senhor. Ele está presente em todos os lugares, aqui em nós e lá também. Em tudo isso que Ele colocou à disposição de cada um de nós. É por isso que a gente contempla. Porque o sábado precisa terminar na razão do sábado, no Senhor do sábado. O sábado só existe por uma razão, pelo centro do sábado. Ele é o centro de todas as coisas. A lectio, onde a gente para, a gente concentra, a gente silencia, a gente lê as escrituras. O próprio sábado, onde a gente para, a gente descansa, onde a gente se alegra, precisa terminar na contemplação e na adoração do nosso Deus, porque é Ele que está proporcionando isso para nós. É Ele que está dizendo, pode parar, pode descansar. Ele é a razão da nossa adoração e da nossa contemplação. É nesse momento que a gente diz assim, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor sustentou a semana passada. Obrigado porque eu posso parar aqui e ser sustentado pelo Senhor nesse momento aqui, onde eu tenho 24 horas para eu ficar tranquilo, desligado do mundo, despreocupado com o mundo. E eu também te agradeço, Senhor, porque eu sei que o Senhor vai cuidar de mim na próxima semana que vai se iniciar. Então eu contemplo a tua majestade, eu contemplo o teu cuidado, o teu amor que o Senhor tem em fazer toda essa criação, que eu não consigo nem imaginar o tamanho, mas eu também sei que o Senhor me alimenta com o pão diário, o pão nosso de cada dia, todos os dias. É incrível como o Senhor é tão grandioso, mas também é tão detalhista na sua criação, ao ponto de me dar o pão caso eu não faça absolutamente nada. E me lembrar que eu sou sustentado pelo Senhor. Então, graças a Ti. Eu contemplo o Senhor, eu contemplo a Tua majestade, eu Te adoro por isso. Lembra daquela quarta-feira, das 24 horas, das 22 horas, que você estava de boa, silêncio, tudo tranquilo, os afazeres domésticos, todos feitos. E se essa semana, ao invés de você sentar lá no sofá, na sua cadeira, dentro do seu quarto, você ao invés de ligar o celular, você simplesmente fechasse os seus olhos por 5 segundos, 5 minutos. E aí nesse seu fechar de olhos de 5 minutos, você poderia começar a respirar, deixar o Espírito Santo repousar sobre a sua vida e dizer algumas coisas que você precisa ouvir. Começar a ouvir a voz de Deus no silêncio, tudo que Ele tem para falar dentro de você. Você deixar Salmos 46 repousar no seu coração, encontrar um lugar onde você vai perceber assim, aquieta, eu sou Deus. Aquieta, pode deixar, eu sou Deus, eu estou aqui. Eu estou sustentando tudo e todos. Sabe de uma verdade? A quinta-feira vai estar caótica do mesmo jeito. Nada vai mudar. As pessoas chatas vão estar lá, o dia ainda vai continuar às vezes sendo chato, ainda você vai ter um monte de trabalho para fazer, as coisas não se tornaram perfeitas, os problemas vão continuar, mas pelo menos 5 minutos da sua vida, daquela quarta-feira à noite, às 22 horas, você lembrou de uma coisa essencial. Você não é gestor, você não é gestora do universo.
Existe um Deus que é, e é a Ele que nós servimos. É a Ele que nós confiamos em fé que Ele nos sustenta, seja qual for a nossa luta. É Ele que está nos segurando. Nós apenas descansamos nos braços dEle. Nós apenas sentimos o seu abraço, deixamos Deus nos envolver. A gente se entrega como filhos e filhas. Você sabe disso, né? Você que é pai e mãe, seu filho e sua filha não estão nem preocupados com nada. Ó. Então, de boa, você que trabalha, você que sustenta a casa, você que vai atrás de tudo, eles estão preocupados em brincar e se deleitar. Então, assim, deleite-se no Senhor e Ele vai atender os desejos do seu coração. Isso é só o começo do ofício divino. Isso é só o começo. É o momento em que a gente para de produzir, provar para si mesmo, para de gerenciar tudo e todos e simplesmente a gente descansa. Descansa, se alegra, contempla Deus em adoração. E a gente faz isso porque a gente sabe que a gente não precisa fazer absolutamente nada para que Ele nos ame. Ele já nos ama. Ele já derramou a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia, a sua bondade, tudo que Ele é, assim, na nossa vida de graça. Eu termino com a frase do Eugene Peterson para você. O sábado não se ocupa essencialmente conosco, ele diz respeito a Deus e a como Ele nos forma. Então deleite-se no seu sábado, no seu silêncio. Eu espero que isso aí encontre lugar no seu coração e que você entenda que Deus tem sustentado você até aqui, não vai deixar de sustentar, vai continuar sustentando a sua casa, a sua vida, a vida dos seus filhos por gerações e gerações. Vai continuar. E você pode simplesmente, se ainda não está, se deleitar na criação, no tudo que Ele diz ao seu respeito, de tudo que Ele colocou diante de você.